Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Marcondes e a gente começa agora o programa Guardiões do Planeta, que é um programa que trata de questões de sustentabilidade, em uma proposta de mudança de conceitos e atitudes num mundo que precisa muito disso. E hoje, o Guardião do Planeta muito especial é o Ricardo Boulhosa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Sandra. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Turma, o Ricardo, ele é pesquisador e coordenador executivo do Instituto Procarnívoros. Ele é biólogo, formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e ele tem mestrado em Ecologia Aplicada e Conservação pela Universidade de Inglaterra? East Anglia, na Inglaterra, que você fez mestrado. Exato. E ele defendeu a dissertação Predação de onça-pintada sobre o gado no Pantanal de Paconé, Brasil. Poconé? É uma cidade? É uma cidade. Ah, tá. Nossa, tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Ricardo, explica pra gente, por favor, pra gente começar, o que é o Instituto Procarnívoros? O Instituto Procarnívoros é uma instituição voltada à pesquisa, focando principalmente os carnívoros neotropicais. O que é carnívoro neotropical? São os animais da nossa fauna, da fauna silvestre brasileira, em que inclui a onça-pintada, onça-parda, lobo-guará, ariranha, lontra, mão-pelada, Esses são os nomes comuns de algumas espécies que são esses animais. São animais que geralmente se alimentam de carne, Então tem aqueles mais especialistas, como a onça-pintada, que só come mesmo, se alimenta exclusivamente de carne, e outros mais generalistas, como o lobo-guará, que se alimenta de pequenos roedores, carne e frutas também. O que te despertou? Porque eu não li aqui todo o currículo, que é bastante grande, é uma folha toda que, turma, esse é o mini. O que te despertou a trabalhar com a questão dos animais carnívoros de grande porte, principalmente a onça? A onça pintada? A onça tem toda essa mitologia em torno dela, Ela é símbolo de força, de poder, ela está presente na cultura americana. E é bonito esse animal. É muito bonito. Então tem toda essa mitologia em torno dela, desse animal, e é um dos grandes felinos menos conhecidos, Tem muito pouca informação sobre esse animal, e foi o que me levou a buscar mais informação, o interesse em trabalhar com esse bicho. E aí você entrou no instituto, no Procarnívoros, ele é desde 1900? Ele foi criado em setembro de 1996, Eu sou um membro, inclusive fundador, junto com outros pesquisadores que na época e até hoje trabalham com carnívoros. Tá. E eu vi aqui que a missão de vocês é a promoção da conservação dos mamíferos carnívoros neotropicais em seus habitats. Como é que é feito esse trabalho? Como eu estava falando inicialmente, a base do nosso trabalho é em cima de pesquisa básica na área de ecologia, conservação. Então são projetos de pesquisas com esses animais, com onça, e não só, às vezes incluindo, por ser um animal de topo, como a gente chama, topo de cadeia alimentar, a gente acaba trabalhando com todas as outras espécies também. Então também trabalhamos com as espécies de presas desses animais. Vocês trabalham tanto com a questão da conservação, porque esses animais estão ameaçados de extinção? A maioria deles está. A onça-pintada está? A onça-pintada, ela está na lista brasileira, do IBAMA, de animais ameaçados. Porque a gente pode entrar no site do IBAMA e ter acesso a essa lista de animais ameaçados de extinção no Brasil. Exato. E como que vocês fazem esse trabalho? Vocês fazem um trabalho de pesquisa, mas como é assim, por exemplo, vamos dizer, grosso modo falando, a defesa desses animais? Principalmente é um trabalho mesmo de pesquisa básica, como eu estava te falando. Geralmente os carnívoros, eles são o grupo de animais menos conhecidos, porque eles têm todo um comportamento críptico, É difícil de você encontrar, de acompanhar. Eles são animais ariscos, Você não vê. A gente não pode chegar perto. Não pode chegar perto, não consegue visualizá-lo tão facilmente. Diferente, por exemplo, de um primata que ele acostuma com a presença humana, do pesquisador. Esses animais geralmente eles tendem a fugir da presença dele.
Então, nossa linha de trabalho é conhecer melhor esses animais para conseguir a conservação dele. E é importante também frisar que dentro da missão está a questão da conservação dos hábitats, né? Porque se perde, né? Se você perde o hábitat, né, ele vai? você perde a razão de ser do que é o animal, né? O animal está inserido dentro de um ambiente, né? Então toda essa questão de conservação passa muito pela questão da conservação, da preservação dos ambientes naturais. Porque se a partir do momento que ele não tem uma floresta para viver, ele vai, é o que está acontecendo, que a gente estava conversando aqui até antes do programa, ele tem que fugir para algum lugar. Exato. E ele anda aparecendo em quintal. Esse é um caso, principalmente aqui no estado de São Paulo, Minas, Goiás, em que tem uma expansão urbana muito grande. A especulação imobiliária hoje no interior de São Paulo é muito grande, então esses grandes condomínios que ocupam áreas naturais e acabam entrando na área desses animais. E daí, então, porque ele não tem a casa dele, ele vai atrás. Não, imaginou você abrir a porta da tua casa e você dá de cara com uma onça. E tem acontecido isso, acontecido isso aqui no interior. Mesmo aqui na periferia de São Paulo, já teve casos de onça parda. A gente sabe que nesses remanescentes de Mata Atlântica que existe no entorno da cidade de São Paulo, ainda existe uma população de onça parda que ocupa essas áreas. Aqui mesmo próximo da gente, no Parque da Cantareira, ali na região do Juqueri, chegamos a monitorar animais nessa região. E no Pantanal, que você trabalhou no Pantanal também, você desenvolveu um trabalho lá, como que foi isso? Foi uma proposta de trabalho. Os trabalhos com onça pintada no Brasil começaram, o primeiro trabalho foi no Pantanal no final da década de 70 e início da 80. Depois ficou um período, né, sem essa pesquisa. Então essa pesquisa fundadora foi no Pantanal norte, depois foi para o sul, e aí ficou um tempo, quase 10 anos, sem nenhum trabalho exatamente de campo no Pantanal com onça pintada. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho com um foco em cima do conflito, né, que é uma questão muito grande quando você fala de predadores naturais. Eles estão muito relacionados com a questão do conflito. Então, uma coisa que eu falo, o pessoal está aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e as pessoas estão interessadas. Se você for perguntar, você é a favor da questão da proteção e a preservação da onça pintada? 99,9% sim. Agora, se você vai para Poconé ou para uma outra cidade do interior onde tem a convivência com a onça, já vai cair bastante essa porcentagem. É que a realidade da cidade é diferente dessa... Você não tem mais a relação com esses animais, né? Não, eles são de outro planeta, né? Exato. E esse pessoal que divide o espaço com esses animais, sabe que ele pode predar a sua vaca, pegar uma galinha, né? Então vai ter uma perda econômica e às vezes até uma perda social. Então aí a dificuldade, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra dificuldade está certa aqui, mas de se lidar, tem que lidar com a situação, né? Por Exato. exemplo, vamos dizer assim, de fazendas, por exemplo, Exato. que a onça vai matar o gado daquele fazendeiro, então aquele fazendeiro quer matar aquela onça. Perfeito. Então é um conflito muito grande. Então vocês são mediadores também, exatamente, né? Para entender que... Porque desculpa, não, só para te fazer uma pergunta assim, se ela é extinta uma espécie, por exemplo, se a espécie da onça pintada é extinta, a gente vai ter um problema seríssimo ambiental, social e econômico, porque os outros animais, ele não vai ser predador de um ele animal, não vai ter o predador. Ele não vai precisar do alimento. Exato. Então aquela população que é o alimento cresce. A gente pode pegar um exemplo, podemos pegar um exemplo do interior de São Paulo de alguns anos atrás, em que teve a questão da febre maculosa. O que é isso? É uma febre que é transmitida através do carrapato, que na região de Bauru, Piracicaba, teve um caso até de um professor universitário que veio a falecer, em que você tem um boom da população de capivaras, que é a base de presas de onça, né? Porque não tem mais uma população de predador suficiente para controlar. Quer dizer, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Essa proliferação muito grande de capivaras deu uma proliferação muito grande de carrapatos.